Olá, meu nome é Rafael Brito. Iremos apresentar sobre modelagem de sistema de nível. O grupo é formado por Elton Pojo, Marcos Paulo Cardoso, Rafael Junqueira, por mim, Rafael Brito e Roberta Berno. E inicialmente vamos comentar sobre as diferenças, entre os dois modelos que divergem no sistema de nível, que é laminares e turbulentos, a interação entre eles ou a singularidade de sistema de nível, e isso tudo com auxílio de ilustrações e equacionamentos, equações. Bom, inicialmente, temos que sistema dinâmico no ramo de controle e automação é tudo aquilo que depende de uma modelagem para você ter um processo que vai te responder com uma saída desejada, né? Dessa forma, o sistema dinâmico ele compreende um cenário onde você tem componentes que, com a ajuda de artifícios e variáveis específicas, você consegue manipular a saída, no caso a resposta que essa linha de processo vai te entregar. E dessa forma, nós podemos observar que existem infinitas aplicações, dentro da automação que envolve sistemas dinâmicos, E nesse documento, como falei antes, a gente vai falar especificamente sobre a aplicação de sistema de nível, os sistemas de níveis, eles são aplicados para fluidos e líquidos, como o nome próprio sugere, Ele sugere a vazão de alguma substância. E o sistema de nível ele é aplicado justamente para gerenciar essa vazão, esse fluxo que um líquido ou um fluido pode desenvolver durante uma linha de processo e também do seu armazenamento em reservatórios, Bom, para sistema de nível, como falei anteriormente, nós vamos explorar duas questões. O sistema de nível de teor laminar e os de teor turbulento. Bom, essa divisão, separação entre eles é feita de acordo com uma constante chamada número de Reynolds. Bom, o número de Reynolds ele indica que para valores aproximados ou inferiores de 2000, o sistema é caracterizado como sistema laminar, sistema de nível laminar. E para valores na faixa de 3.000 e 4.000, o sistema ele tem teor, regime, turbulento. Bom, existem diferenças, é claro, entre esses dois modelos. O laminar, ele geralmente é feito em linhas de escoamento, e por isso não tem turbulência. Ele é mais almejado porque tem facilidade na sua memória de cálculo por desenvolver através de equações diferenciais lineares, enquanto o sistema de nível turbulento ele é mais comum, muito visto no setor industrial e ele é realizado a partir de equações diferenciais não lineares. Dependendo, ele pode ser alterado se ele tiver um limite da sua faixa de atuação. E mesmo com essas complexidades, você tem dentro das modelagens de sistema de nível alguns artifícios, que podem facilitar na memória de cálculo. Alguns deles provêm da definição de resistência e capacitância dentro do cenário de sistema de nível, que serão exploradas a seguir. Boa tarde, eu sou o Rafael, eu vou falar sobre resistências em sistemas de nível. Em sistemas de nível em que se haja tanques envolvidos, a resistência do líquido numa tubulação é designada como sendo a variação dos tanques envolvidos. No caso, é necessário se compreender a variação do volume dos dois tanques para que se haja um volume unitário de volume a ser analisado em questão. Também é envolvido no processo o fluxo, a vazão do recipiente, ou seja, a resistência do fluxo é a variação do volume em função da variação da vazão. Então, o que eu tinha que falar é isso. Olá, meu nome é Elton e eu vou estar apresentando a capacitância em sistemas de nível. Bem, como a gente sabe, o capacitor ele é um componente elétrico que ele armazena energia. E a capacitância de um capacitor ela é definida como
a carga que ele está armazenando dividido pela diferença de potencial entre os terminais do capacitor. Bem, a capacitância ela é definida de uma forma geral como a carga que está sendo armazenada, a variação de carga que está sendo armazenada, necessária para causar uma mudança unitária no potencial. Bem, fazendo a analogia da elétrica e trazendo esse conceito da capacitância para um reservatório em um sistema de nível, nós temos que a carga que vai ser armazenada dentro de um reservatório vai ser o líquido, vai ser um volume de líquido. E a diferença de potencial nesse reservatório vai ser a altura, né? Porque os sistemas de nível são baseados em altura. Então, como que vamos definir o volume de líquido que vai ser armazenado dentro desse reservatório? Bem, a gente não tem como só falar qual que vai ser o volume que vai estar dentro dele, porque um reservatório, um sistema de nível, ele constantemente vai estar recebendo líquido e vai estar expelindo líquido. Portanto, nós podemos utilizar a vazão. A vazão, ela se a gente determinar a variação da vazão em um determinado período de tempo, fazendo essa multiplicação, a gente tem o volume de líquido que esteve dentro do reservatório naquele intervalo de tempo. Então, a nossa carga, que é o volume do líquido, nós já temos, e dividido pela diferença de potencial. A diferença de potencial, como eu já tinha dito, em um sistema de nível, é a diferença de altura, que é ocasionada. Portanto, caso a gente reduza esse intervalo de tempo da vazão, fazendo ele tender para zero, nós temos que, para um pequeno intervalo de tempo, C vezes dH é igual a QI menos Q0 vezes dt. Ou seja, nós aplicamos o limite com o ΔT tendendo a zero. O QI e o Q0, eles são as vazões. Eles já representam ali a variação da vazão. O QI, no caso, é a vazão, um instante antes da vazão Q maiúsculo, e o Q0 é a vazão um instante depois da vazão Q maiúsculo. Bem, por que nós colocamos dessa forma? Porque, como já foi estudado na resistência em sistemas de nível, Q0 para um R constante é igual a H sobre R. E, portanto, nós podemos substituir na nossa fórmula. Substituindo, nós temos RC é igual a dH sobre dt mais H igual a R vezes QI, que, como podemos ver, é um sistema linear que vai ser estudado na modelagem dos sistemas de nível, que vai ser apresentado pelo Marcos e pela Roberta. Olá, eu sou a Roberta e eu vou falar um pouco sobre como determinar a resistência de um sistema de nível tanto com fluxo laminar quanto com fluxo turbulento. Como o Rafael já citou, essas resistências são determinadas de forma diferente. Bom, nós temos no slide uma imagem de um sistema de nível no qual essa figura será utilizada para determinar tanto a resistência do fluxo laminar quanto do turbulento. Para o fluxo laminar, nós não utilizaremos os desvios QI, H minúsculo e Q0 para analisar o sistema. Bom, para a obtenção da função de transferência desse fluxo, é necessário saber a resistência, assim como a capacitância. No caso, para a gente determinar a resistência, como o Rafael já falou, a fórmula geral dela consiste na variação da altura pela variação da razão. Contudo, nós devemos ter uma relação entre esses dois parâmetros. Bom, no fluxo laminar, essa relação é dada como linear. A equação linear se dá pela vazão, que é igual a um coeficiente multiplicado pela altura. Nós podemos tanto isolar a altura como o coeficiente. Neste caso, isolando a altura, nós temos que a altura representa a razão da vazão com o coeficiente. Esta equação será utilizada posteriormente. Como o Rafael já citou, a resistência se dá pela variação da altura dividida pela variação da vazão. No caso, nós representamos a variação por meio da derivada, pois tem o mesmo significado na matemática. Bom, então, para a gente determinar a resistência no fluxo laminar, nós utilizaremos a equação que eu deixei em destaque anteriormente, pois nós devemos derivar a altura em relação à vazão. A altura se dá por vazão dividido por coeficiente. Derivando em relação à vazão, nós temos que
a resistência no fluxo laminar se dá por 1 sobre o coeficiente. Substituindo esse coeficiente pela relação vazão por altura, nós determinamos que a resistência no fluxo laminar se dá pela altura dividido pela vazão. Do mesmo modo, nós podemos determinar a resistência num sistema de nível com fluxo turbulento. Desta vez é importante destacar que para pequenos desvios de QI, H e Q0 também é possível determinar a função de transferência dos sistemas de nível. Bom, primeiramente, no fluxo turbulento, a equação não é linear, mas ela pode ser linearizada para poder facilitar os cálculos. Mas ela não é linear. Bom, a vazão se dá pela relação do coeficiente multiplicado pela raiz quadrada da altura. Elevando ambos os lados da primeira equação ao quadrado, nós obtemos, isolando a altura, que a altura é igual a 1 sobre o coeficiente multiplicado pela vazão ao quadrado. Do mesmo modo que no fluxo linear, no fluxo turbulento, a resistência é obtida pela variação da altura pela variação da vazão. No caso, nós devemos derivar esta equação, altura igual a 1 sobre K vezes vazão ao quadrado, em função da vazão. E aí nós vamos obter que a resistência no fluxo turbulento é igual a 2 vezes a vazão dividido pelo coeficiente. É importante destacar que nós estamos considerando o ponto de operação Q e H. Como eu já disse, nós podemos considerar também os desvios para fazer esse cálculo. Então, substituindo o coeficiente no lugar do K, nós obtemos que a resistência no fluxo turbulento é dada por 2 vezes a altura dividido pela vazão. Bom, no fluxo turbulento, a equação não é linear, como já foi dito, mas elas podem ser linearizadas. Isso vai ajudar muito no cálculo quando nós não temos o coeficiente K. Bom, como eu já disse, eu coloquei a fórmula novamente para nós podermos fazer esta relação. A resistência no fluxo turbulento, como no fluxo linear, se dá por quê? Pela variação da altura dividido pela variação da vazão. No caso, essas variações são determinadas por meio de derivadas. Derivada significa inclinação, ou seja, nós podemos determinar essa resistência do fluxo turbulento por meio de uma inclinação. Quando nós fazemos um gráfico de altura versus vazão, nós obtemos uma curva. Quando nós traçamos uma reta tangente no ponto de operação desta curva, nós conseguimos calcular pela inclinação qual é a resistência nesse fluxo turbulento. Por fim, nós concluímos que o quê? Que a resistência no fluxo turbulento é a mesma coisa que a inclinação da reta tangente no ponto de operação da curva. Então, a resistência no fluxo turbulento, ela é determinada do mesmo jeito que por contas, ela é determinada pela análise do gráfico como sendo 2 vezes a altura dividido pela vazão. Então, visto as resistências, agora o Marcos vai prosseguir explicando como determinar a função de transferências desses dois fluxos. Olá, eu sou o Marcos e vou falar sobre a modelagem de sistemas de nível. Bom, seja com fluxo laminar ou turbulento, já que um sistema que trabalha com fluxo turbulento pode ser linearizado, contanto que as variáveis que alteram a sua vazão sejam pequenas o suficiente. Então, a função de transferência dos sistemas de nível pode ser obtida a partir da equação da capacitância, já foi citada anteriormente na apresentação. Então, ao isolar o QI nessa relação, a gente obtém um EDO que fica em função de C, dH dt e Q0. Além disso, pela definição da resistência, a gente tinha que Q é igual a H sobre R. Então, no caso da modelagem desses sistemas, a gente pode considerar que Q0 é igual a H minúsculo sobre R. Portanto, unindo as duas equações, a gente tem uma EDO que relaciona a resistência e a capacitância a relação de dH e dt e QI e QR.
Ao isolar o quociente da altura com o fator QI e aplicar a transformada de Laplace, a função de transferência para o sistema de nível geral pode ser escrita como h de S sobre QI de S é igual a R sobre RCS mais 1. Essa é a equação de transferência para um sistema de nível de maneira geral. Essa função de transferência ela é válida para qualquer ponto de comparação, incluindo o ponto QH, tendo em vista que a resistência ela varia com função da altura. Então, fazendo analogia a sistemas elétricos, como a gente pode dizer que as resistências e as capacitâncias do sistema de níveis se assemelham bastante nesse quesito, a gente pode dizer que a resistência e a capacitância desses sistemas podem ser obtidas experimentalmente. O que significa isso? Significa que a gente pode substituir as resistências para o fluxo laminar e turbulento especificamente nessa função de transferência geral, de maneira que a gente obtenha a função de transferência para esses fluxos separadamente. Então, substituindo R por RL, a gente obtém a função de transferência para o fluxo laminar, onde a gente tem RL sobre RLCS mais 1, e para o fluxo turbulento, a gente substitui RT e obtém RT sobre RTCS mais 1. Essa foi basicamente a modelagem de um sistema de nível padrão, porém, existem sistemas de nível que interagem em dois ou mais reservatórios entre si. Nessa figura, a gente possui um reservatório, dois reservatórios, com resistência C1, resistência R1, capacitância C1, altura H1, Q1 e o segundo C2, H2, R2 e Q2. Então, para um sistema de nível com interação entre dois ou mais reservatórios, a gente obtém a função de transferência equivalente ao analisar a equação da capacitância e considerar os pequenos desvios que ocorrem durante essa interação. Então, a gente tem a capacitância, a equação da capacitância já citada anteriormente. Como pode perceber, é uma equação fundamental para todos os cálculos do sistema de nível, que elas aparecem em qualquer modelagem basicamente. Então, levando em conta os coeficientes de cada reservatório e as alturas também, a gente obtém essas duas equações, que são com relação à capacitância e as alturas dos dois sistemas de nível. Ao unir essas duas equações, em cada caso, a gente obtém duas EDOs que ficam em função de QI, da altura, de R1 e da capacitância, basicamente, para os dois casos. E aplicando o transformado de Laplace, a gente obtém essas EDOs no domínio S, no domínio de Laplace. E ao isolar o H1 da primeira equação e substituir na segunda, e isolar o quociente entre H2 e QI, a gente obtém a equação de transferência que representa a relação entre os dois reservatórios, que é dada por R2 sobre R1, R2 mais C1, C2, S ao quadrado mais R1, C1 mais R2, C2 mais R2, C1 vezes S mais 1. Esse R1, R2 pode ser substituído por RL ou RT, dependendo de como cada um dos reservatórios opera. Então, a gente pode obter realmente uma interação entre um sistema que possui um fluxo laminar com um turbulento. Então, é basicamente isso. A gente basicamente demonstrou toda a modelagem da equação de transferência para o sistema de nível simples e com interação entre dois reservatórios. Passo a palavra agora para o Rafael, para ele fazer as conclusões finais sobre o nosso trabalho. E é basicamente isso. Concluindo essa apresentação, podemos tomar nota de que as duas variáveis de busca principais durante a modelagem de um sistema de nível é a vazão ou o fluxo que um líquido pode admitir durante sua passagem através de tubulações desse sistema, assim como a altura ou nível que um líquido pode ter quando está armazenado em um reservatório. Bom, temos as diferenças entre os laminares e os turbulentos. As equações para ambos deles podem ser obtidas sim da mesma função de transferência, desde que as divergências sejam sanadas de acordo com a variância da resistência. Vale relembrar também que a resistência entre esses sistemas são obtidas através das suas características específicas. Isso varia de sistema para sistema dentro de uma linha de processo. E mesmo adotando de alguma complexidade matemática durante a memória de cálculo, alguns fundamentos podem ser recorridos para obter uma facilitação de algumas etapas para a modelagem de sistema de nível, assim como a linearização das equações de um sistema turbulento. Isso ocorre apenas se o sistema turbulento ele agir em região limitada. Bom, no mais é isso. Muito obrigado pela atenção.